É espetacular testemunhar uma vitória triunfante em uma luta de MMA, ver a reação genuína de um lutador que se esforçou tanto, estava sob toda a pressão do mundo e ainda assim saiu por cima, vendo aquele alívio e alegria tomar conta deles, a comemoração com sua equipe que suou e sangrou com eles, se preparando para essa noite. É um momento muito bom mesmo, de verdade, a menos, claro, que seja estragado por um lutador sem espírito esportivo. A lista de hoje é sobre atletas que deixaram de lado os bons costumes e humildade para tirar uma onda com a cara do adversário. Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto, e aqui vão as 10 comemorações mais desrespeitosas da história do MMA. Número 10, Jon Jones vs Daniel Cormier. Jon Jones e Daniel Cormier se odeiam, e é claro que você já sabe disso, a não ser que viva numa caverna sem internet. Teve aquela infame troca de carinhos antes de uma entrevista ir ao ar na ESPN, que acabou vazando antes do UFC 182. Hey, pussy, are you still there? I'm here. Além, claro, da pancadaria na coletiva de imprensa. Essa foi uma das piores rivalidades que o esporte já viu, então não foi muito surpreendente que algum desrespeito tenha ocorrido após a luta. Bem, tecnicamente o desrespeito começou antes mesmo de a luta terminar. Com o Jones tendo ganho decisivamente 4 dos 5 rounds, não haviam dúvidas de que ele teria a mão levantada após o soar do gongo final. E nos últimos segundos da luta, enquanto Cormier tentava a última catada de perna, Jones jogou as mãos para cima para comemorar e provocar seu oponente. Ele basicamente parou de lutar. Ele seguiu assim até que Cormier se desvencilhou quando Jones deu alguns socos no último segundo, que Cormier até tentou contra-atacar, quase arrancando a cabeça do pobre árbitro Hubby Dean depois que a luta já tinha acabado. Em um último resquício de animosidade, Jones voltou à era da atitude do WWF para lançar uma comemoração típica do pro wrestling da década de 90, que basicamente significava chupa aqui, elegante, não? Número 9, BJ Penn vs Sean Sherk. A lambida do sangue das luvas após a luta é uma das imagens mais icônicas da história do esporte, certamente a maior da carreira de BJ Penn. Ele fez isso após vitórias sangrentas sobre Joe Stevenson e Diego Sanches, mas como é que ele poderia provar do sangue de seu inimigo derrotado quando suas luvas estavam relativamente limpas? Esse foi o dilema do campeão dos leves após derrotar Sean Sherk no UFC 84. Os caras se odiavam de verdade. Penn prometeu matar Sherk após a vitória pelo título vago sobre Joe Stevenson no UFC 80. Sean Sherk! You're dead! Cinturão que Sean segurou até que ele foi punido por uma falha no antidoping. BJ atropelaria Sherk de forma brutal com uma joelhada voadora incrível e alguns socos extras só para fechar a conta. Quando o árbitro puxou o BJ dali, ele decidiu ficar e conversar um pouco mais, algo fora do normal para suas comemorações pós-luta até aquele momento. Depois que a provocação terminou, BJ tentou lamber o sangue da sua luva, mas percebeu que estava faltando o ingrediente principal. Não se preocupe, Sherk ainda estava lá no chão sendo atendido pela equipe médica. Eu vou só correr até ali rapidinho e limpar um pouco do sangue da sua testa para lamber. Com todas as acusações que BJ fez sobre Sherk usando bomba antes da luta, talvez não fosse o melhor momento para ingerir alguns de seus fluidos corporais. Número 8, Michael Page vs Evangelista Cyborg. Existe algo mais desrespeitoso do que planejar sua comemoração antes mesmo de começar a luta? Uma coisa é decidir no calor do momento que você vai tirar onda diante do corpo inconsciente do seu oponente, mas ter a certeza de se preparar para provocar seu oponente assim que vencer, bem, isso é apenas um tapa na cara mesmo. Mas sejamos sinceros aqui, se tem uma coisa que Michael Page é desrespeitoso. Se ele despreza tanto seus oponentes quanto parece durante suas lutas, ou se é simplesmente uma maneira de desconcentrá-los, ninguém sabe, mas suas comemorações pós-luta definitivamente garantiram ao lutador um lugar nessa nossa lista. Depois de derrotar David Rickles no Bellator 200, o clone de Anderson Silva colocou uma enorme manopla do infinito do Thanos para levantar a mão. Eu não tenho certeza qual que é a mensagem aqui, já que você tem que estar usando a luva para controlar o poder das joias e ele claramente não estava usando ela durante a luta. Mas tudo bem, foi uma boa referência da cultura pop. E teve uma ainda melhor depois de literalmente afundar o crânio de Evangelista Cyborg no Bellator 158. Page colocou um boné de treinador de Pokémon e em seguida rolou uma Pokébola na direção de Cyborg, que ainda estava sendo atendido pela equipe médica, antes de fazer uma pose da vitória. Agora, ele sabia que tinha acabado de esmagar o crânio do cara? É claro que não, mas talvez seja por isso que você não joga Pokébolas em pessoas que você acabou de dar uma joelhada violenta na cara. No, it's risky, but it's my only hope, so I choose you! Evangelista Cyborg dos Santos! Número 7, Israel Adesanya vs Paulo Borrachinha. Israel Adesanya tirou Paulo Borrachinha do eixo com uma série de chutes devastadores no UFC 253 em sua melhor performance antes de nocautear o cara que era considerado por muitos o seu maior teste até ali. Foi uma vitória quase perfeita, no entanto, isso não foi humilhação suficiente para Izzy. Eles tinham uma rivalidade acalorada, rolou muito falatório antes da luta, então enquanto o árbitro Jason Herzog estava tirando o campeão de cima do adversário,
ele bem esbarrou em borrachinha algumas vezes antes de se levantar, deu uma sarrada, uma carcada. Absolutamente nada poderia ser mais desmoralizante do que isso depois da sua primeira derrota na carreira profissional. A Adesanya depois falou algo sobre usar seu pau na cintura como uma faixa preta, uma referência à borrachinha dando a ele uma faixa branca durante a pesagem, seguida, é claro, por uma dança meio maluca. Mas esse não foi o fim da história. O campeão se aproximou do técnico do brasileiro Eric Albarracín e não ficou exatamente claro o que foi dito, mas Albarracín pode ser ouvido dizendo a Izzy que eles vão atrás dele novamente. A Adesanya respondeu algo e fez um gesto simulando o famoso 5 contra 1. Felizmente esse foi o último desrespeito daquela noite. Ele até apertou a mão de borrachinha antes do anúncio oficial do resultado. Será que vamos tomar algum strike do YouTube só por descrever essa comemoração bizarra? Número 6, Brock Lesnar vs Frank Mir 2. Brock Lesnar foi realmente jogado aos leões quando entrou no UFC em fevereiro de 2008. Sim, sua formação no wrestling universitário era de primeira linha, mas ele era 1-0 no MMA e entrou no UFC e foi escalado para enfrentar o ex-campeão Frank Mir. Apesar dessa enorme desvantagem, Lesnar estava dominando grande parte da luta de 90 segundos, mas sua inexperiência custaria caro quando Mir foi capaz de esticar uma chave de joelho reto e anotar a vitória. A tempestade perfeita se formaria 1 ano e meio depois para os dois se encontrarem novamente. Brock era o campeão dos pesos pesados e Mir tinha o cinturão interino. Foi o evento principal do maior card da história da promoção até aquele ponto, o UFC 100. Se você sabe alguma coisa sobre Brock Lesnar, ele já não é um grande fã de pessoas em geral, então todo o cenário em torno daquele card, além de Mir falando todos os tipos de besteira por mais de um ano entre suas lutas, deixaram a besta encarnada bastante animada na noite da luta. Não satisfeito em bagunçar o rosto de Frank e fazê-lo parecer uma criança com alergia a nozes que acabou de comer um saco de amêndoas e deixar claro que ele era o cara, Brock apontou para Mir e falou: "Fala agora, seu filho da..." Vocês estão ligados? Lesnar não deixou dúvidas de quem era o número 1 antes de explicar a Joe Rogan que Frank Mir tinha uma ferradura na sua bunda e ele tirou dali e bateu na cabeça dele. Eu acho que é bem claro que esses dois nunca trocaram cartões de Natal, certo? Número 5, Jorge Masvidal vs Ben Askren. Muitas vezes, após um nocaute particularmente devastador, os fãs veem o lado humano dos lutadores por meio de demonstrações de respeito ou uma sincera preocupação pelo lado dos vencedores. Afinal, isso é um esporte e ninguém quer que ninguém se machuque de verdade. Exceto que às vezes os lutadores não parecem se importar com o fato de que podem ter causado algum dano sério ao rival. Um exemplo notável seria depois de Tank Abbott nocautear Josh Matwa em sua estreia no UFC 6. Enquanto seu oponente estava duro, feito pedra no chão, Tank imitou a pose em pé e pediu para Matwa se levantar. Mas com todo respeito a Tank, a sacaneada de Jorge Masvidal para cima de Ben Askren após o nocaute mais rápido da história do UFC conseguiu ser ainda mais desrespeitosa. Depois de martelar a cara de Askren com alguns socos extras no chão, que Jorge mais tarde consideraria super necessário, Masvidal se deitou no octógono para ficar de rosto colado com o cara inconsciente no chão, dando tapas no tablado e dizendo: "Fala besteira agora." De novo, o cara não consegue te ouvir, fera, ele tá apagado. Masvidal ainda não tinha acabado. Depois de mais uma comemoração padrão, ele então começou a fingir ficar rígido enquanto caía duro como uma tábua no chão, imitando o inimigo caído. Chamá-lo de vagabundo em sua entrevista pós-luta foi apenas a cereja do bolo que Jorge serviu naquela noite. Número 4, Shinya Aoki vs Mizuto Hirota. Mostrar o dedo do meio é uma parte bastante comum do mundo do MMA hoje em dia. Nick e Nate Diaz estão praticamente sempre com as mãos fixas nessa posição, embora Nick xingando um grupo de fãs de Evangelista Cyborg depois da vitória seja um grande exemplo do que vem à cabeça, esse não foi o caso mais bizarro. O dedo do meio mais humilhante veio de Shinya Aoki após uma vitória sobre Mizuto Hirota no show de ano novo do Dynamite 2009. Ele contou ao MMA Junkie que algum tipo de força externa tomou conta dele no final da luta. Essa força resultaria em uma finalização que quebrou o braço de Hirota, que em defesa de Aoki deveria ter batido muito antes de chegar naquele ponto. O fim da luta era óbvio para todos, mas isso não impediu Aoki de mandar o dedo na cara de seu adversário, seguido pela dancinha do avião, mandando o dedo do meio para a plateia e depois meter o pé correndo para fora da arena. Shinya foi demitido como treinador de uma academia por causa disso. Ele se desculparia logo em seguida, mas um ano depois disse que não se arrependia de nada. E é por isso que ele fez a mesma coisa em 2014, depois de derrotar Yuki Yamamoto com um incrível twister antes de provocá-lo, insultar a multidão e em seguida cair fora da arena com os dedos do meio para cima. Os irmãos Dias ficariam orgulhosos e também teriam feito algo semelhante. Número 3, Michael Bisping vs Luke Rockhold. Foi uma das maiores lutas pelo cinturão de todos os tempos no UFC. Michael Bisping, substituto em cima da hora, o cara que nunca conseguia chegar lá, pegou a luta com 17 dias de antecedência, direto de um set de filmagem, para nocautear o campeão dos médios Luke Rockhold no primeiro round da luta principal do UFC 199. Foi um dos momentos mais incríveis da história do esporte, mas as coisas ficaram desrespeitosas bem rápido. Pelo menos ninguém cuspiu na cara de ninguém dessa vez, né? Aliás, aquele momento pós-luta de Bisping contra Jorge Rivera só não entrou nessa nossa lista porque não foi um tanto momento de comemoração, mas sim um pouco de raiva que transbordou, assim como o Khabib pulando do cage no UFC 229. Rockhold admitiu que subestimou Bisping por causa de sua luta anterior
anterior no UFC Sydney, e o inglês veio pra luta com algo a provar. Após o nocaute, Mike pulou no cage, olhou pra Luke e gritou: "Vai se ferrar!". No meio da comemoração, ele apontava e ria de Rocky Road, perguntava se ele sabia onde estava e dizia pra câmera que era a luta mais fácil de sua vida. Bisping disse a Joe Rogan que queria muito ser um idiota naquele momento, mas se absteve para comemorar com a família. Mas ele teve sua chance na coletiva pós-luta depois de virar algumas cervejas. Sentado bem ao lado de Rocky Road, essa coletiva de imprensa é um lembrete de por que eles fazem entrevistas individuais hoje em dia. Do momento em que ele chegou até o momento em que ele partiu, Michael estava numa forma rara e absoluta e enterrou Rocky Road toda vez que ele abriu a boca. Got knocked out, buddy. Sit down, shut up. Lucky. Real lucky. First round, buddy. Infelizmente, nunca rolou uma trilogia, porque teria sido algo incrível de se ver. Número 2, Tito Ortiz vs Guy Mezger 2. O Bad Boy de Huntington Beach não ganhou seu apelido por distribuir apertos de mãos e pirulitos após suas vitórias. A provocação característica do cara é literalmente cavar uma cova para a pessoa que ele acabou de abater, jogar um corpo imaginário nela e cobri-la de volta com terra. Ainda tem os tirinhos com armas imaginárias. Aquilo era inesquecível. Enquanto Ortiz construiu sua marca em torno do fato de que ele era um pouco idiota, sua primeira demonstração real de tal comportamento é o que o coloca em nossa lista hoje. Tito perdeu na final do torneio do UFC 13 para Guy Mezger, em uma luta que foi no mínimo polêmica, depois de bater em um dos companheiros de equipe de Guy, Jerry Bollander, no UFC 18, e vestir uma camisa para se gabar da sodomia. Ortiz teria a chance de vingar a derrota para Mezger no próximo evento, e ele fez isso com louvor. O futuro campeão foi para cima de Mezger e, após o nocaute técnico, garantiu que uma rivalidade acirrada se formaria entre ele e a equipe Lions Den. Depois que Tito fez a arminha com as mãos, ele pulou a cena do enterro e foi direto pro lado direito de Ken Shamrock e o resto da equipe. Como o lance da camiseta fez tanto sucesso da primeira vez, ele lançou a camiseta "Guy Mezger é a minha vadia". Tito nunca recebeu o troco, pelo menos não da academia Lions Den. Número 1, Renzo Gracie vs Ben Spikers. Não existe uma regra que te proíba de irritar seus oponentes antes de uma luta no MMA, mas talvez não seja a melhor ideia do mundo irritar alguém que você ficará preso dentro de uma gaiola onde eles podem legalmente te machucar. Diz a lenda e vários sites de MMA já extintos que o ex-judoca olímpico Ben Spikers, primeiro adversário de Renzo Gracie no torneio do World Combat Championship de 1995, era um pouco brincalhão e passava os dias que antecederam a luta mexendo com Renzo, passando trote pro quarto dele no hotel a noite toda, além de provocar e tirar um sarro dele durante os eventos com a imprensa, aparentemente dizendo ao lendário Gracie que os olhos dele eram iguais aos da sua namorada. Provocação estranha, mas era 1995, né? Vai entender. Toda essa palhaçada voltaria como karma pra cima de Spikers quando Renzo o atropelou rápido na luta. Depois de algumas cotoveladas absolutamente brutais na nuca, Renzo o forçava a bater em desistência com o estrangulamento do kimono. Renzo então chutou seu adversário caído imediatamente após soltar o estrangulamento e depois pisou no pescoço do cara ao se levantar. Essa não é exatamente a comemoração com o maior espírito esportivo do MMA, né? Beleza, mas ele pelo menos apertou a mão quase inconsciente do cara depois. Essa seria a última luta de Spiker no MMA e ele seria preso no caminho de volta para a Holanda por mexer com uma comissária de bordo. Foi uma viagem inesquecível para Ben Spikers. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Thomas Walt, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.